Olá, seja muito bem-vindo, telespectador, internauta, amigo da nossa TV Cidade SL. Bem-vindo a mais um programa Cidade, Justiça e Direito. E hoje, recebendo conosco aqui mais uma vez, o doutor Renato Rodrigues, que é o diretor do PROCON de São Lourenço, que já esteve aqui na semana passada. E agora nós estamos, ao longo dessas semanas, prestando serviços através de informações importantes para toda a população de São Lourenço e até da região, dentro da proposta que o PROCON traz, que é a defesa do consumidor. Inicialmente, Renato, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Joyce. A todos os telespectadores e amigos da TV Cidade. E agradecer pela sua oportunidade, mais um dia estar aqui junto com vocês. É uma grande satisfação para nós. Satisfação é nossa, Renato. Hoje, nós vamos abordar um assunto muito importante, que é de interesse principalmente dos motoristas e de todos aqueles que consomem combustível ou combustíveis, diversas formas de combustível, que são os postos de gasolina, que, né, o Renato depois vai comentar isso aqui. Houve aí na cidade, né, Renato, parece que 3 postos, ou não sei se ou mais, não estão mais com as bandeiras respectivas, né? Petrobras, Ipiranga. Eu gostaria que você, como é que é essa situação aí? Fábio, isso aí é uma notícia muito importante para todas as pessoas de São Lourenço, principalmente aqueles que têm carro, têm motocicleta. Hoje todo mundo já tem o seu carro, a sua motocicleta, né? E que acaba dependendo do combustível para poder fazer o seu veículo movimentar, né? E semana retrasada foi feita uma reunião no fórum aqui de São Lourenço, na segunda promotoria, a respeito de cartel. Para o promotor, o responsável, o doutor Antônio Borges, ele intimou todos os proprietários de posto de gasolina para fazer uma reunião, né? Porque estava tendo algumas reclamações, inclusive no PROCON também, de que os preços estavam muito parecidos e estavam um pouquinho alto. Sim. Então, para tirar essa dúvida do cartel, o doutor Antônio, então, convocou todos os postos de gasolina para fazer uma reunião. Há cerca de uns 3 ou 4 meses antes, o PROCON já tinha requisitado as notas dos postos de gasolinas para a gente poder ver como é que estaria aquilo, né? E chegamos à conclusão que estava dentro da margem, né? Porque a gente pega a nota, se aplica mais ou menos aquele lucro que é recomendado pela Agência Nacional de Petróleo, e você vê que não estava nada assim tão exorbitante. Então, o PROCON passou para o Ministério Público, e mesmo porque nós estamos num sistema livre de preço, né? Não estamos num sistema de congelamento, né? Certo. Então, o Ministério Público e o PROCON, geralmente, eles intervêm quando tem assim, um aumento exorbitante, um aumento sem qualquer justificativa. Algo realmente abusivo. Uma coisa bem abusiva, né? Então, o doutor Antônio Borges, conversando com a gente, nos informou de que alguns postos de gasolina já não eram mais filiados àquelas distribuidoras, como a Ipiranga e a Petrobras. Por exemplo, aqui na Federal, nós inclusive entramos em contato com eles, né? A empresa Titonelli ali, que era da Petrobras e da Ipiranga, não são mais. Eles não pertencem mais à bandeira Ipiranga e Petrobras, né? No caso é aquele posto São João ou não? Exatamente. É o São João. Aqueles postos, a matriz e a filial, né? Hoje são bandeiras brancas. Então, nós confirmamos isso, não só com a informação com o doutor Antônio, mas entramos em contato com eles também, que é para poder divulgar para o consumidor, que isso é uma informação de muita relevância. Com certeza. Né, de interesse do consumidor. Com certeza. E, inclusive, conversamos, até questionando sobre as cores que estão sendo mantidas nas fachadas, né? Que ainda pertencem a bandeiras Exatamente. antigas, né? Fizeram algumas mudanças, né? Mas tem que ser mudanças o suficientemente claras para que não dê aquela conotação ainda que esteja vinculada àquela bandeira, né? Porque já não é mais, em si, uma bandeira branca. A mesma coisa aconteceu
com aquele posto da Dom Pedro II, né, que hoje é posto São Remo, Sim. que era da Ipiranga também não é mais, é um posto de bandeira branca. Correto. Então, nós já falamos isso na rádio, mas a gente não cansa de falar isso, que é mais uma informação para o consumidor. Correto. Então, estamos, inclusive, o Pablo, o Fábio. É Pablo mesmo. É Pablo, eu estou fazendo confusão. Desculpe, o Pablo. É que nós estamos enviando um ofício para a Agência Nacional do Petróleo que venha para fazer uma vistoria para ver se está de acordo e se realmente aceita aquilo nas condições. Porque às vezes você muda uma cor só, um detalhe de uma cor assim, né? Mas chega a dar a impressão que ainda é um posto de bandeira. Certo. Né? A gente não está aqui querendo dizer que eles estão querendo tapear o consumidor. Não, de forma alguma. O interesse é esse. Não. Né? Mas o que a gente tem que evitar é que induza o consumidor a algum erro. Com certeza. Né? Porque hoje você, por exemplo, se já identifica um posto, por quê? Você não vai chegar lá e pedir o CNPJ, a razão social. Você identifica pela bandeira. Você já vai pela bandeira, pelas cores, né? Então essa é uma dúvida que nós estamos tendo, nós estamos enfrentando e que nós vamos então solicitar a presença da Agência Nacional de Petróleo para que faça uma fiscalização para ver se está tudo certo, se ele aceita naquelas condições e tal, para o consumidor não ser induzido a erro. Agora, Renato, existe alguma norma que prevê, por exemplo, a partir do momento em que um posto não mais pertence à bandeira X, Y, seja Ipiranga, Petrobras e tal, ele tem um prazo para poder retirar todo aquele mobiliário, digamos assim, toda aquela parte visual de identificação? Ou assim, não, de fato, geralmente o posto, quando ele vai mudar de bandeira, ou seja, ele vai deixar de ser um posto pertencente a uma certa bandeira, né? Uma certa distribuidora, como Petrobras, Ipiranga, essas coisas, Shell, ele tem que obrigatoriamente mandar um novo layout, alguma foto, alguma coisa para a Agência Nacional de Petróleo aprovar. Sim. E a empresa da qual ele é vinculada, porque às vezes tem tipo aparelho, muita coisa incomodato. Certo. E aquilo ali tem que ser solucionado, né, diretamente com a revenda, né? Inclusive as bombas. Exatamente, certo. Exatamente. Então, eu li agora, há uns tempos atrás, em São Paulo, o Pablo, que um posto lá, ele deixou de ser vinculado a Shell, né, mas manteve as cores da Shell, inclusive os funcionários atendendo com o macacão da Shell. Isso aí é um absurdo, né? Isso aí é uma má-fé, né? Com certeza. O posto foi autuado, foi instaurado um inquérito policial e tal. Mas o objetivo nosso do PROCON atualmente, até que a Agência Nacional de Petróleo venha fazer uma fiscalização, é informar o consumidor de que ele está colocando a gasolina nesses postos, uma gasolina não vinculada a uma distribuidora X, e sim um posto de gasolina de bandeira branca, que chamam, né? Aí nesse caso, então, quer dizer, a gasolina, o combustível que abastece a partir de então aquele posto, ele não pertence à Petrobras ou a uma distribuidora Ipiranga, Shell, enfim. Ele pertence a uma distribuidora neutra, seria isso? Exatamente, exatamente. Pelo que a gente estuda e acompanha, né? Nós temos a refinaria, que é praticamente uma só, né? Agora, a distribuição, a distribuidoras é que são as vinculadas, entendeu? Então, eu não sei, é um direito até do consumidor querer ser vinculado ou não, né? Não sei até que ponto é vantajoso, se é mais caro ou não. Isso aí vai depender da administração dos donos dos postos, né? Sim. Mas o mais importante nessa história toda é o consumidor saber que está colocando gasolina num posto de bandeira branca. Certo. E não um posto de gasolina vinculado a uma bandeira tipo Petrobras, tipo Ipiranga, né? Isso tem que ser muito bem esclarecido para o consumidor. Agora, independente da bandeira, né, que logicamente esta vai influenciar diretamente a qualidade do combustível que você coloca no seu carro, na sua moto, na sua frota, enfim. Mas, por exemplo, uma bandeira, um posto que revende um combustível produzido,
um posto de bandeira branca que revende um combustível, obviamente, de uma distribuidora. Independente, vamos dizer assim, né? A questão dos preços, você acabou de falar, mas independente de ser bandeira ou branca ou pertencente a alguma dessas franquias, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, ela prevê um percentual de reajuste padrão, né, para todo mundo, né? Geralmente o índice de reajuste ele é ditado desculpe. pelo governo federal, né? E praticamente incide para todos, né? O que eu acredito com relação à bandeira branca e a bandeira vinculado a uma distribuidora, talvez seja uma série de exigências maiores, né? A solidariedade, por exemplo, na responsabilidade civil, Sim. que não é só do posto, ele está vendendo um produto de uma bandeira, de uma distribuidora famosa que cobra por aquilo, né? Então a responsabilidade não seria só do posto, seria responsabilidade solidária com a distribuidora também. Okay. E outra coisa também, né, o Fábio, hoje o consumidor tem que ficar muito atento para isso, né? Eu, para ser sincero, até hoje, a nossa plataforma de fiscalização para posto de gasolina seria a cada 3 meses. Certo. Mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer isso aí por falta de funcionário, falta de fiscal, né? Então, quando tem que fazer fiscalização, geralmente vou eu com alguns estagiários e tal, porque o Ministério Público aqui em São Lourenço, que tinha o poder de fiscalizar também, ele já não tem mais, foi suspenso. Foi suspenso. Agora, eu fiquei sabendo que o Ministério Público tem um determinado segmento aí que você, através do promotor de justiça, pede e eles vêm fazer uma fiscalização, inclusive com equipamentos melhores e tal. Correto. E falar em equipamento também, o Pablo, é bom deixar o consumidor bem ciente de que todos os postos de gasolina, enquanto aberto, funcionando, ele tem que ter um funcionário com competência e à disposição do consumidor para fazer o teste da gasolina na frente do consumidor. Interessante. Isso aí, uma época, era praxe, era comum, né? Igual o cinto de segurança, os motoristas. Exatamente. Aos poucos as pessoas foram perdendo esse costume, né? Foram perdendo esse costume. Aqui em São Lourenço, por exemplo, de todos os que eu fiz, as fiscalizações, até hoje, posso dizer com toda a franqueza que eu não encontrei nada de regular. Certo. Pretendo até nunca encontrar nada de irregular, porque é um absurdo o consumidor pagar uma gasolina tão cara e ainda ter encontrar alguma mistura, alguma coisa de má qualidade. Não, nunca encontrei. Pelo contrário, esse pessoal foi muito receptivo. A gente faz as fiscalizações da quantidade do combustível que mede. Correto. Né? A gente faz, porque ali você mede a densidade, você mede o teor alcoólico, você mede até a temperatura da gasolina, entendeu? Correto. Antes de você fazer um relatório final, né, da qualidade. Agora, é uma pena porque, Fábio, infelizmente no Brasil, né, ainda temos uma das gasolinas mais caras, diria, do mundo. Do mundo, cara. As caras do mundo. E não é uma gasolina que você pode dizer assim, não, é uma gasolina pura, de muita qualidade. Não é. Não é, infelizmente não é. Até pouco tempo mesmo, eu estive em Cartagena, depois eu fui no Panamá, uma semana aí que eu saí para descansar um pouco, e eu tive a oportunidade de ver lá, que me surpreendeu, até humilha a gente, a gasolina de 92 octanagens, e por R$ 1,87, já convertido no nosso dinheiro. E a de 98 octanagens, que é a puríssima, né? Não sei nem se pode usar nos carros brasileiros. Eu já estou acostumado com essas misturas de álcool em 26%, né? R$ 1,92. A mesma coisa no Panamá. Isso aí envergonha a gente, né? Porque nós temos uma gasolina hoje, por exemplo, que o governo admite a mistura de até 26,5, 24, cada hora uma coisa de álcool, né? Por um preço absurdo.
E a octanagem nossa aqui está em torno de quanto? Você pega, por exemplo, 100%, menos 20 e tantos de coisa. Eu não sei calcular isso certinho, né? Mas fica muito aquém deles lá, fica, viu? Com certeza. Gente, é brincadeira, né? Infelizmente a gente paga caro por um produto que não é lá essa qualidade toda. Então, apenas aqui fazendo uma retrospectiva daquilo que o Renato, um resumo do que o Renato colocou. 3 postos aqui em São Lourenço não mais são franqueados, né? Não mais usam ou são abastecidos por bandeiras como a Ipiranga e a Petrobras. E são os 2 ali, São João, não é isso? Os da Federal, Os né? da Federal. Matriz e filial. E o da Dom Pedro II, que seria Ipiranga, lá hoje é Sanremo, né? Certo. Também não é mais bandeira Ipiranga. E sim uma bandeira branca. Ok. E isso daí, a princípio, né, pelo que nós estamos conversando, não vai, a princípio pelo menos, não vai incidir num preço mais ainda caro, não é? Possivelmente essa desvinculação deve ter acontecido devido a problemas lá mesmo, técnicos, burocráticos, não sei, né? De repente por iniciativa do proposto, não sei como é que é isso aí, a gente não sabe, né? E uma segunda coisa também, que sempre é matéria de questionamento em redes sociais, que é a questão do suposto cartel, né, que existiria. No entanto, agora a gente sabe que os preços praticados pelos postos aqui de São Lourenço, embora mais caros que a região, né, aqui está mais caro que Carmo de Minas. Carmo de Minas também, nós fomos surpreendidos também. Eu cheguei até a falar com o promotor de Carmo de Minas e ele está fazendo, inclusive, uma fiscalização lá, mas parece que o posto Ipiranga lá já está em fase de processo, né? Também não é mais Petrobras, é bandeira branca também. Também bandeira branca também. Então, mais uma novidade aí também, porque tem muita gente que sai daqui e vai abastecer em Carmo de Minas. E às vezes está sendo induzido a erro, né? Está sofrendo um estelionato, porque ele tá adquirindo um produto confiando que é de uma certa qualidade, né? Na verdade, um certo preço, né? De um certo fornecedor. Quando acaba, não é. Então, o consumidor está sendo induzido a erro. Isso não pode. Então, você, consumidor, proprietário de veículos, fique muito atento a isso, né? Depois nós vamos explicar direitinho. O pessoal, às vezes, parece que a ANP, ela estabelece um máximo de reajuste da gasolina, parece que 15% dentro daquilo que ela propõe, né? Tem um percentual. Tem um percentual, esqueci agora qual que é. Um percentual recomendado, né? Recomendado. Então, muitas vezes os postos praticam um percentual um pouco acima daquele recomendado, porém, dentro de digamos assim, de um equilíbrio, de uma linha, né? Que não ultrapassa digamos assim, o abuso, caracteriza-se, vamos dizer assim, estelionato ou coisa parecida. Né? Inclusive, o Pablo, não sei se você acompanhou há pouco tempo agora, o governo anunciou nas redes nacionais aí que a gasolina ia cair 2%, 3%, 4%, na verdade. Verdade. E a distribuidora não repassaram isso para o consumidor. Não é necessariamente obrigatório, né? As distribuidoras simplesmente ficaram inertes, não passaram para o consumidor. E às vezes o consumidor também, vamos ser justos, né? Cobra do posto, mas o posto de gasolina ele não teve esse abatimento, né? Não foi repassado para ele, não foi tem como, repassado né? para ele. Na verdade, a gasolina nossa aqui, ela é muito cara. Em relação a outros países, ela é muito cara. E de uma qualidade que deixa a desejar, né? Com certeza. A gente está vendo carro aí, igual você falou, se nós tivéssemos aqui uma octanagem, uma gasolina com octanagem 98... Podia ser que desse problema em carro, ia dar problema em carro, porque o que acontece? Os motores são feitos para a qualidade da gasolina local. Se você coloca uma gasolina muito pura, de repente pode até dar um problema no carro. Né? Eu até acho que deve influir mesmo, Pablo. Por quê? Porque geralmente o governo está alterando. De acordo com o aumento do álcool, por exemplo, de consumo, ele autoriza a botar um percentual maior de álcool na gasolina, menor um pouquinho, certo. Que às vezes gira em torno de 24%, 25%,
para ajudar os usineiros e tal. Isso aí acaba dando um problema na regulagem do motor, né? Com certeza. Isso acaba dando um problema na regulagem do motor. Eu já fui chamado, para você ter uma ideia, em alguns postos de gasolina, o consumidor achando que a gasolina estava adulterada, e nós fazemos o teste na frente dele e constatamos que não estava adulterada. Provavelmente seria essa alteração toda hora de percentual maior, percentual menor, né? Isso realmente não deve ser muito bom para o motor do carro, né? Com certeza não é. Não, com certeza não. Nós vamos dar depois uma pincelada novamente nesse assunto. Vamos agora para um breve intervalo e na volta, né, vamos aí abordar também o assunto das academias, não é isso? Sim. Também mais um tema de interesse público que já está dando o que falar também. Cidade, Justiça e Direito, voltamos já. Agora, em São Lourenço, HD Sat, antenas e eletrônicos, serviços de Xerox, Lan House, acessórios de informática em geral, venda, instalação e manutenção de antenas e computadores. HD Sat, antenas e eletrônicos, em São Lourenço. Olá, sou Geraldo Neres, sou terapeuta e estou aqui para falar com você. Você que tem depressão, pânico, medos, fobias e muitos sintomas também dessas doenças que na terapia eu posso ajudar você a se manter em controle. Um abraço para você e procure ajuda. Nós podemos ajudar você. Olá, estamos de volta. Muito bem-vindo novamente, internauta, telespectador da nossa TV Cidade SL. Nosso programa hoje, Justiça e Direito, recebendo o nosso amigo, o diretor-geral do PROCON de São Lourenço, Renato Rodrigues, que no primeiro bloco abordou sobre algumas mudanças que aconteceram com relação às bandeiras dos postos de combustíveis. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos destacar, né, e ele vai esclarecer para nós, uma outra questão que infelizmente está se tornando rotineiro na cidade. Hoje em dia, é muito comum as pessoas, principalmente entre os jovens, adolescentes, principalmente entre mulheres também, né, moças e senhoras, a frequência às academias de ginástica, de exercícios, em busca do corpo perfeito, em busca de se malhar, né, e com isso contribuir para a saúde. Só que, infelizmente, né, Renato, se a escolha não for muito bem feita dentro de certos critérios, esse investimento ele pode ser, no futuro, uma grande dor de cabeça, né? Com certeza, o Pablo, porque o que acontece? Há cerca de uns 2 meses atrás, o PROCON começou a receber algumas reclamações, né? Inclusive anônimas. Certo. Quando nós recebemos denúncia anônima, em regra, você não dá muita atenção, né? Você reluta pouquinho, né? muito crédito, porque às vezes você tem que averiguar e não tem uma informação maior e tal. Mas começou a ter muita reclamação, então nós entendi por bem que como está vinculado ao Código de Defesa do Consumidor, principalmente no artigo 6º, inciso 3º e 31, que o consumidor tem direito à informação precisa, direito à saúde, eu mandei então intimar todas as academias de São Lourenço para fazer uma reunião lá para expor
uma série de obrigações que todos os comércios, assim como as academias, têm que ter também. Correto. As informações básicas para o consumidor, sobre cheque, sobre horário de aula, sobre tempo, sobre condições, enfim, todas aquelas obrigações que o Código de Defesa do Consumidor exige. Certo. E ao mesmo tempo, então, nós fomos estudar a matéria, né? É uma coisa que você acabou de falar que mexe com saúde. Então, nós entramos em contato até com o PROCON estadual para ter uma informação mais sólida sobre isso. E o problema maior das academias, o Pablo, é o seguinte: existe o licenciado e existe o bacharelado. Correto. Qual é o problema e a diferença de um e o outro? O licenciado, ele pode ministrar aula, né, em escola, ele pode lecionar tranquilamente. Correto. Agora, ele não pode ministrar exercício, por exemplo. Isso é um papel do bacharelado. Aula é uma coisa, aplicação de exercício é outra. São outras, entendeu? Então, esse pessoal que por exemplo, você vai fazer ali, eu até levantei as questões se o Conselho Regional, Federal de Educação Física, por exemplo, se exige ou não um teste de aptidão, alguns testes de esforço que a maioria das academias fazem, né? Porque às vezes a pessoa entra ali, uma pessoa que tem um problema de coração e não sabe, às vezes ele vai fazer um exame ali um pouco mais abrupto, né? Nossa, aí... Um negócio mais, acaba vindo aí, tem um problema mais sério. Com certeza. E o dono da academia está aí daqui a pouco respondendo por uma coisa gravíssima, né? Com certeza. Pode responder, inclusive, judicialmente. Exatamente, indenizações e outras coisas mais, né? E como o objetivo do PROCON é, além de orientar o consumidor, ao mesmo tempo fazer cumprir a lei, nós então começamos uma série de processamentos para a gente chegar e apurar tudo, né? A primeira coisa foi a reunião lá na prefeitura, nós explicamos tudo, como sempre. Eu sou muito claro, transparente, eu não gosto de fazer assim nada que seja por trás para prejudicar ninguém. Correto. Né? A gente procura fazer a coisa dentro do princípio da legalidade. O que nós fizemos? Logo em seguida a reunião, nós então já começamos a levantar aquelas academias que estavam irregulares, né? Nós mandamos um ofício para o diretor do Departamento de Fiscalização, que fez uma fiscalização em toda a cidade de São Lourenço. Já está até na minha mão, todas que estão regular, todas que estão algumas irregulares, aqueles que não têm alvará de funcionamento. Correto. Né? Nós pedimos também um ofício para o delegado de polícia, né? Fazer uma apuração, porque aqueles que exercem uma atividade irregular, ele está cometendo um crime, né? Que é o exercício irregular da profissão. Com né? certeza. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer somente que apure a realidade dos fatos, a verdade dos fatos, né? E agora o nosso próximo passo, nós vamos então intimar o representante do Conselho Regional ou Federal de Educação Física, para a gente ter uma reunião com eles aqui. Então, e eles, mais do que o PROCON, inclusive, mais habilitado para isso, né? Mais capacitado para isso, que tem maior conhecimento, para fazer uma fiscalização em toda a cidade e constatar realmente que todos que estão com a academia montada, que esteja correto, esteja numa situação regular, que o professor seja um bacharel, que esteja tudo certinho para orientar, inclusive mais uma prestação de serviço não só para os consumidores, como orientação também para os donos das academias, né? Porque amanhã depois, como nós falamos no começo, ele pode amanhã ou depois, por uma fatalidade aí, um problema qualquer, vir responder aí por uma ação civil, uma ação criminal, né? Isso é muito complexo. Nós não queremos que aconteça. De forma alguma. Por isso que nós também orientamos a população quanto aos direitos, né?
A verdade, né, Renato, que tudo começa pelo cliente, né? Tudo começa pelo próprio povo. Ou seja, você, o senhor, a senhora, quando for, por exemplo, fazer uma academia, procure se certificar, né? Quem são exatamente os profissionais que atuam ali? Se são qualificados, se são bacharelados. É um direito seu. Básico do consumidor. A direção da academia não pode lhe constranger de forma alguma, porque é um direito que você tem acesso a essa informação e deve praticá-lo para que amanhã ou depois você mesmo, né, ou você mesma, não venha a sofrer aí, porque são diversos traumas. Tem essa questão da pessoa que tem, por exemplo, alguma insuficiência cardíaca. Existem casos, por exemplo, de pessoas que têm hérnia na coluna e não sabem. De disco, às vezes muito sério, uma coluna pega às vezes peso além do normal, né? Isso aí pode vir. Vai fraturar, vai dar uma lesão grave. Às vezes não em curto prazo, né? Mas mais a longo prazo pode vir aí ter um problema seríssimo, né? Uma contusão seríssima, até um dano, às vezes irreversível numa coluna aí. Ou qualquer outra parte do corpo, né? Então, a recomendação, você falou muito bem, a recomendação que o PROCON pode passar para os consumidores é que nós estamos atentos, né? Nós estamos atentos, mas também nessa matéria, e estamos aqui, através do seu programa, que é brilhante, que eu repito, para a gente alertar o consumidor. Então, ele vai frequentar uma academia, que ele procure saber, não se preocupe só também com o problema do preço, né? Que ele procure saber, acima de tudo, se aquela academia, os aparelhos oferecem tudo que ele pensa, tudo que ele quer, se a academia é realmente cadastrada, se a academia realmente ela é registrada no conselho, se os profissionais estão aptos, são bacharéis que podem aplicar aqueles exercícios, enfim, ele certificar de que ele está pagando uma coisa para ter saúde em troca e não ter amanhã ou depois um aborrecimento, uma consequência desastrosa, né? Com certeza. A gente parte, gente, do seguinte princípio. Imagina vamos pôr aí um engenheiro, né, que projeta uma máquina. Ele tem que saber certos princípios de física que compõem, que formam a engenharia, para ele poder produzir aquela máquina. E outra, ele tem que conhecer profundamente a máquina que ele trabalha, igual o médico. O médico, ele é apto a clinicar, né? Porque ele estudou para isso. Então, ele conhece profundamente o aparelho humano, como que funciona o corpo, e principalmente aquela especialidade que ele estudou. A mesma coisa é uma academia, não é? A academia é uma coisa muito séria, não é uma prática ingênua, porque envolve esforço físico, envolve uma série de coisas que estão ligadas diretamente à saúde da pessoa. Exatamente. É uma coisa que, às vezes, uma coisa prazerosa, né? A pessoa entra na academia não só para malhar, ter o corpo bonito, mesmo com o objetivo maior é a saúde, né? Mas aí, de repente, ele está comprometendo a saúde dele, né? Exato. Então, aqui, recapitulando, nas academias nós temos, então, Renato, o licenciado e o bacharel. O licenciado, ele pode aplicar aulas que o bacharel tenha passado, é isso? Exatamente. Elaborado. Porque o licenciado, ele tem um certo período para se formar, né? E o bacharel um período a mais, né? E o licenciado, ele não está apto a ministrar os exercícios, as coisas todas. Ele está apto a ministrar aulas, dar aulas, né? E o bacharelado não. O bacharelado, ele já está além daquilo, né? Tem outras modalidades também, mas para não confundir a cabeça do consumidor. Seriam basicamente essas duas. A mais importante, né? Para o consumidor não fazer confusão. Mas também o PROCON, o Pablo, está sempre de portas abertas para que o consumidor, quando tiver alguma dúvida, olha, eu estou fazendo crossfit, eu estou fazendo isso e aquilo, como é que é? A gente está ali para orientar, nós temos toda a legislação em mãos para consultar ali na hora e para informar o consumidor, né? A gente pede até, às vezes, que não ligue muito para lá para tirar a informação, porque às vezes é mais fácil a pessoa explicando pessoalmente, entendeu? E o telefone ali do PROCON, ele é muito, assim, disponível, porque é muita ligação.
Então, às vezes, a pessoa fica tentando ligar e a gente não consegue, porque é muita informação, é muito grande. Então, se tiver alguma dúvida, com relação a isso, ou seja, com relação a qualquer coisa que seja do interesse do consumidor, que ele procure o PROCON antes, antes de tomar qualquer atitude, né? O contrato da academia, por exemplo, tem alguns contratos aí, às vezes, que são uns contratos mal redigidos, entendeu? São uns contratos que não dão uma garantia para o consumidor, porque os contratos têm que ter uma relação bilateral de segurança, né? Tanto o consumidor como para exatamente, para a pessoa jurídica, né? É uma relação de consumo, é um pacto subservanda, ou seja, é o que está escrito no contrato é que vai gerar aquele acordo, entendeu? Que vai gerar as cláusulas que estão ali. Tanto é que esses contratos, que são chamados contratos de adesão, é aquele contrato que o consumidor não participa da confecção dele, ele só assina. As cláusulas que são contra o consumidor, elas têm que ser destacadas. Não pode ser em letras pequenas, elas têm que ser destacadas, que é para o consumidor já identificar mais rápido, né? E falar, não, mas espera aí, isso aqui está me prejudicando, né? Ele tem que ver, por exemplo, às vezes ele, por uma necessidade, ele para de frequentar a academia os próximos 30 dias. Então, até que... Vai ter multa, vai ter exatamente, rescisão, até que ponto que ele pode faltar, ou ele pode comunicar para não pagar multa, ou ele tem que pagar mesmo sem frequentar, entendeu? Essas coisas tudo tem que estar no contrato. Então a gente está ali para tirar essas dúvidas também. Agora, dentro disso que você falou, me veio aqui de repente muita gente até sabe, mas a gente tem que informar, principalmente para quem ainda é leigo, que não tem muita noção. Por exemplo, se eu chego numa academia ou loja, no programa anterior, nós havíamos falado sobre essas lojas, né, que muitas vezes despejam um contrato goela abaixo do consumidor, né? Garantia estendida, um monte de coisa que, na verdade, ali no apavoramento a pessoa assina. E depois, né? Aí vem... Às vezes carece muito o produto, exato, né? Carece muito o produto. E às vezes a pessoa só vai notar que fez alguma coisa precipitadamente lá na frente, quando começam as cobranças. Mas, por exemplo, se a pessoa for numa academia, todas elas... obrigatoriamente tem que oferecer um contrato para a pessoa assinar. Com certeza. Todas é uma elas. prestação de serviço, Prestação de serviço. É. Segunda questão. O cliente ou aquele que está pretendendo fazer um contrato com aquela academia, né? Ele pode solicitar esse contrato para ele levar para casa para estudar? Pode sim. Né? Pode. Não pode ser negado, então, isso? Não. É o direito do consumidor analisar o contrato antes de assinar, né? Nós tivemos há alguns anos atrás aqui, não muito pouco tempo, ainda continua em alguns casos, por exemplo, uma ocasião eu analisando um contrato para um consumidor lá, uma série de cobranças indevidas, e mascaradas as cobranças, né? São Começou as entrelinhas, como o TAC, que era o termo, a tarifa de crédito, a taxa de abertura de crédito, depois vem promotora de vendas, serviço de terceiro, uma série de coisas que nós fomos orientando o consumidor a entrar aqui em São Lourenço reivindicando isso de volta. Correto. E o Dr. Ronaldo, que era diretor do fórum na época, e era também do juizado, juiz titular da vara do juizado especial, ele então entendeu também que aquelas taxas eram cobranças indevidas, ilegais, né? E ele dava até de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro. Sim. Né? Muitos bancos, muitas financeiras pagaram isso em dobro. Aí depois começou os recursos aí para Itajubá, e eles começaram então não dar em dobro, dá simples. Mas dava. Agora, então, certo, praticamente, nós conseguimos frear muito isso. Algumas ainda cobram alguma coisa, entendeu? Teve uma resolução do Banco Central autorizando a só cobrar a taxa de abertura de crédito uma única vez para cada consumidor, para cada consumidor naquela determinada empresa, né? Sim. Mas isso é um direito do consumidor. Ele deve analisar, o Pablo, todos os contratos antes de assinar. Porque depois que assinou... Aí complica, Aí né? complica. Aí vai ser uma situação embaraçosa, né?
que muitas das vezes você pega uma empresa daquelas que bate o pé, você acaba aí perdendo um ano e meio, 2 anos discutindo uma coisa A empresa recorre, judiciário. né? E tal, Exatamente. e aí entra o recurso e outro demanda tempo. Você leva aí 1 ano, 2 anos para resolver um problema. Que bastava só você ler. Inclusive, a gente ainda tem isso lá no PROCON, que a gente orienta o consumidor o seguinte, porque tem alguns dizeres e alguns contratos, ô Pablo, que já são feitos de propósito, que é para o consumidor não Pegadinha. entender. Né? Porque uma linguagem, às vezes, jurídica, uma linguagem técnica, por exemplo, às vezes o consumidor, principalmente o consumidor mais humilde, ele não entende. Então, o que a gente faz? Nós estamos lá de portas abertas no PROCON para orientar, falar, olha, se você contratar isso, as consequências vão ser essas, então o seu direito é esse, o seu direito é aquele. Antes de assinar, leva lá no PROCON, nos pergunte para ver, para não ter uma dor de cabeça depois. Era exatamente isso que eu ia enfatizar. Seja qual for, gente, você telespectador, internauta, o senhor, a senhora, qualquer serviço que você for contratar, que entre contrato, né, assinatura de documento, de contrato, de permissão de sua parte, e você tem todo o direito, sinta-se à vontade, sem pressão nenhuma. Olha, por gentileza, eu queria levar esse contrato para eu ler em casa, eu vou analisar direitinho e qualquer coisa eu retorno e assino. E nesse intervalo, então, você leia o contrato e caso você não entenda algumas questões que estão ali, o PROCON está aí justamente para isso, né? É gratuito. É gratuito. Gente, não custa gratuito. absolutamente nada. Você não vai pagar nada, nem um centavo por ter essa assessoria. Então leva lá no PROCON, a sala fica lá na prefeitura, funciona de segunda a sexta, nós já colocamos as especificações, né, do meio-dia até externamente até do meio-dia às 5. Do meio-dia às 5, né, das 12 às 17. Então é um direito seu, para que amanhã ou depois você não venha de repente ter aí uma dor de cabeça por ter contratado algo que ali no desespero, na pressão, assinou e depois aquilo reservava péssimas surpresas, não é? Então faça valer os seus direitos. Mas parece que hoje as pessoas estão mais assim, né? Opa, tem razão, estão sim. A gente vem já fazendo um trabalho já de uns tempos para cá, orientando o consumidor, inclusive antes mesmo de contratar, fazer uma análise, né? Realmente se é aquilo mesmo, se o preço está bom, se é aquilo mesmo que ele quer, não só para contratar e acaba comprando aí pelo cartão de crédito com juro absurdo, embora vai mudar agora, mas numa crise que nós estamos aí vivendo agora, é preferível tomar cuidado antes, né, de fazer um investimento, uma contratação de uma coisa e depois ficar aí no desespero pagando um juro altíssimo, aí, né? Porque não é novidade para ninguém que o juro aqui no Brasil é um dos maiores também do mundo, né? Com certeza. Bom, Renato, infelizmente o nosso tempo já vai indo. Nós queremos agradecer imensamente a sua participação e queremos mais uma vez colocar-nos à disposição aí dos internautas. Mande suas sugestões dentro dessa proposta do PROCON. Alguma dúvida que de repente você tenha, a gente pode aproveitar e incluir numa próxima pauta, né? E pode também mandar sua sugestão de pauta. Por que vocês não abordam tal assunto, aquele? Estamos aqui abertos a sugestões que venham colaborar com a comunidade de uma forma geral. Suas considerações finais, Renato? Pablo, eu só quero parabenizar vocês aí por esse empreendimento e dizer que eu estou muito, muito alegre, converso com muitos colegas a respeito da TV Cidade, né? E ninguém mais do que eu quer ver vocês com muito sucesso, viu? Opa. Vocês merecem, nós São Lourenço está precisando disso. E o direito do consumidor é um direito muito dinâmico, é uma conquista a cada dia, né? Porque tudo praticamente... você vê que gira em torno do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Por exemplo, quando eu faço uma palestra, quando eu faço uma reunião, por exemplo, vem essas lojas grandes, como Loja 100, Casas Bahia, essas lojas grandes, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: aqueles que estão como fornecedor, hoje está aqui como fornecedor, mas amanhã eles vão estar aqui como
consumidor. Sim. Né? Então, a gente procura pedir que informe o máximo possível o consumidor, inclusive para que o consumidor possa fazer uma propaganda da empresa. Né? Porque Positiva. aquele consumidor que ele vai, às vezes, fazer uma compra, ele está numa dificuldade financeira, com muito custo, ele vai lá e compra um produto com defeito, 1 semana, 2 semanas depois. Ele volta na loja, ele ainda é maltratado, às vezes, pelo gerente, às vezes ele é maltratado por um funcionário. Acontece. Isso mas isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Por quê? Porque a troca do produto não é feita pelo comerciante, pelo vendedor. A troca do produto e a restituição do dinheiro é feita pelo fabricante. Uhum. Então é mais uma razão para você dar uma retaguarda, uma orientação boa para o seu consumidor, para que um consumidor satisfeito, ele traz 10. Com certeza. Não é mesmo? É o princípio do comércio, né? Então, conforme eu falei, o direito do consumidor é muito dinâmico, nós temos aí cada hora uma surpresa muito boa e de preferência a favor do consumidor, nós temos várias lá, e eu te prometo que nas próximas entrevistas aí eu vou trazer umas matérias aí de muito interesse dos consumidores. Opa, com certeza. E nós voltamos então, hein? Nós vamos voltar mais um programa com o Renato, com o Procon, com essa prestação de serviço para o cidadão, para o consumidor. Fique ainda com a gente, TV Cidade SL, muito obrigado pela sua audiência e, Renato, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, ao Joyce, a todos os telespectadores e amigos da TV Cidade de São Lourenço. TV Cidade, Justiça e Direito. Voltamos logo.